Boa noite, muito bom a gente estar junto novamente. O período está sendo muito fértil em lives, em orientações, em serviços praticados pelos amigos. Ontem eu assisti uma live muito boa do De Luca. Hoje uma live espetacular do Geraldo Lemos, que eu inclusive postei na minha página, recomendo a todos. É muito bom a gente tá trocando esse material e tá aproveitando esse momento da melhor maneira possível. E claro, para dar nossa contribuição para esse momento também, que a gente vem prosseguir essas quintas-feiras às 19h30, onde nós vamos sempre fazer o nosso estudo, dando continuidade, já que nas quintas-feiras às 19h30, lá no Semente de Luz, na João Ramalho 158, fazíamos o curso Aprendizes do Evangelho, onde nós estudávamos o Evangelho, estudávamos a vida à luz do Evangelho, já que Evangelho bom é aquele evangelho vivido, não é? E é nesse momento que a gente traz, sim, o evangelho para nos ajudar a pensar nesses nossos tempos. Já estamos acolhendo amigos, acolhendo pessoas que estão vindo conosco nesse dia de hoje. É com muita alegria que a gente recebe a todos para nos integrarmos nesse processo de adaptação, de harmonização, de fortalecimento, de preparação para os desafios que ainda vão vir, que estão anunciados e que nós vamos vencer se e na medida em que formos aprendendo com os primeiros desafios. São esses desafios que vão nos preparar para os próximos, vão nos fortalecer para os próximos, e é muito bom que a gente esteja com você, meu amigo, minha amiga, nos reunindo, nos fortalecendo, nos irmanando ainda mais nessas nossas quintas-feiras, sempre na maravilhosa, na estupenda companhia de nosso amigo Jesus. Hoje nós viemos pensar sobre a nossa atitude, sobre esse momento que a gente está vivendo, já que o que a gente mais tem feito é orado, não é? E o tema nos surgiu exatamente assistindo um vídeo no YouTube que falava, que buscava a orientação de entidades amigas, de amigos espirituais, em uma conversa com encarnados. E esses encarnados perguntavam para o preto velho amigo: mas nós não estaremos bem nessa transição, já que estamos orando tanto? E o amigo espiritual respondeu: sim, é impressionante como nós temos recebido orações. Nunca se orou tanto como nesse momento. Mas também, ao mesmo tempo que ora-se muito, odeia-se muito. Essa tem sido a tragédia de vocês. Vocês buscam sim a oração, com desequilíbrios nessa oração, mas desequilíbrios principalmente na atitude. A atitude com que as pessoas estão buscando a Deus, buscar a Deus entre uma oração e uma postagem de ódio, uma postagem de disputa ao país de onde veio o vírus, de medo, de insegurança, de desconfiança e de desesperança perante toda essa atitude, perante toda essa pandemia. Isso tem boicotado. Então o ódio e o medo têm boicotado a oração.
Então, esse tema é, sem dúvida, o nosso tema fundamental para o nosso estudo de hoje. Não é verdade? Sejam muito bem-vindos todos os amigos que estão chegando. E a gente vai, então, para começar essa nossa reflexão sobre oração e atitude, já que a gente não pode meramente restringir a oração ao labial, e muito menos apequenar as orações com pedidos desesperados para eliminar, para tirar essa dor, essa ameaça do vírus das nossas vidas, do mundo, que seja. Não podemos restringir a oração a isso e não podemos contaminar essa oração com esse ódio que hoje, pelas questões políticas, pelas questões ideológicas, dentro das famílias, nas redes sociais, tanto tem contaminado as nossas mentes e, consequentemente, as nossas orações. Então, para ajudar a gente a sintonizar e a refletir sobre essa mudança de procedimento, nós vamos começar com uma oração que particularmente nos ajuda nessa tarefa. É aquela oração curta, simples e profunda que pede ao Pai coragem para mudar tudo o que só eu posso mudar, que é basicamente a minha atitude. Em todo o universo não há ser do mundo que tenha tanto poder para mudar a minha atitude quanto eu mesmo. Mas eu preciso ter coragem. Coragem de mudar a minha atitude. Mas também preciso equilibrar essa coragem com paciência para aceitar a atitude dos outros. Para aceitar o que eu não posso mudar, que é basicamente a atitude dos outros. Ponto que a gente às vezes concentra todas as nossas forças querendo que os outros mudem. E isso serve como alienação para a única mudança que só nós podemos fazer. Ou seja, brigando com a mudança que nós não podemos fazer, que é a atitude do outro, deixamos de fazer a única mudança que só depende de nós, a mudança de nós mesmos. Então, nessa oração, pede-se coragem para mudar o que só eu posso mudar. Paciência para aceitar o que eu não posso mudar e a sabedoria. A lucidez para perceber a diferença entre uma e outra condição. O ponto em que eu devo redirecionar as minhas orações, o meu tempo, a minha atitude, a minha fé. É uma oração maravilhosa, ultra necessária para os nossos tempos e ultra necessária para essa nossa urgente necessidade de mudança, tanto na oração quanto na atitude. Não é? Nós precisamos, então, que Deus nos ajude, que os amigos espirituais nos ajudem daqui a falar o melhor que puder ser falado dentro desse aparelho limitado, que sou eu, e que vocês possam ouvir o que vocês precisam e necessitam ouvir, já que cada um recria tudo que recebe com o auxílio dos seus parceiros espirituais. Então, que essa nossa boa sintonia daqui e daí favoreça uma excelente comunicação, uma excelente reflexão nos dias de hoje. Mas como a gente pode refletir a respeito das nossas atitudes? É muito difícil para nós vivermos uma situação e ao mesmo tempo refletirmos sobre como temos nos conduzido.
Nós temos muita dificuldade para fazer isso e isso é imprescindível, é o vigiai. Orai e vigiai, a receita maravilhosa de Jesus. Mas como nós podemos vigiar os nossos comportamentos? Nós não temos esse hábito de nos observar. Já que é tão difícil para nós observar os nossos próprios pensamentos, sentimentos, palavras e ações, a gente vai usar uma figura, refletir sobre uma atitude dos outros, que é sempre um espelho fundamental para nós refletirmos sobre as nossas atitudes. Vamos lá? A figura que surge para a gente, para pensar esse nosso tema de hoje, que é baseado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item 12 e 13, que tem como título Motivos de Resignação. A gente vai usar, para refletir sobre a nossa atitude, uma figura muito plausível, muito conhecida, muito possível nos nossos tempos. Pensar sobre uma unidade de saúde, por exemplo, que estivesse recebendo famílias em uma campanha de vacinação. Fato corriqueiro para todo aquele que tem filhos pequenos, que sejam chamados, periodicamente, várias vezes, a campanhas de vacinação. Apesar dessas duas famílias, entre muitas, terem filhos na mesma idade, elas mostravam atitudes muito diferentes. Pai, mãe e filho, apesar dos filhos serem basicamente da mesma idade, tinham atitudes muito diferentes naquela vacinação. Uma delas, daqueles pais, aqueles conjuntos de pais, pai e mãe, estavam muito amedrontados, muito temerosos, muito inseguros, muito nervosos com aquela vacinação. Enquanto que outros não. Outros estavam confiantes, relaxados, tranquilos, até risonhos. E aí a gente usa essa figura para pensar, por quê? O observador não pode saber tudo que está na mente, tudo que está no contexto dessas duas famílias. E nós podemos usar essas duas famílias para pensar, por quê? Por que, por exemplo, a primeira família estava tão nervosa com a vacinação? Nós podemos tranquilamente pensar em um modelo, uma maneira de ver a dor, que é claro vai nos remeter a nós mesmos, a nossa própria maneira de lidar com a dor. Há pais que rechaçam, que têm horror a qualquer possibilidade de dor perante os seus filhos. E eles pensam que a sua tarefa, o seu papel numa situação qualquer de dor para os seus filhos é evitar, é retirar, é afastar essa dor. Não importa em que contexto ela venha, não importa se, como numa vacina, ela vai implicar numa agulhada, mas com consequências. Não importa o contexto, não importa as consequências, importa afastar as dores. Por isso, pode ser que alguns pais e mães fiquem nervosos em dia de vacinação. É possível. É possível também que estejam influenciados por pessoas, mensagens, fake news. Hoje não faltam mentiras tecnológicas, por fake news que desmerecem a vacinação e falam que a vacinação faz mais mal do que bem, é uma coisa terrível, que as pessoas desconfiem de tudo, desconfiem dos médicos, desconfiem da ciência, desconfiem do governo.
muito forte essas duas fontes de insegurança para esses pais da nossa cena e que nos remetem muito a nós mesmos. Porque muitos de nós também vemos, como pais e mães de nós mesmos, vemos uma necessidade, uma obsessão por afastar qualquer tipo de dor. Falou em dor, adversidade, contrariedade, eu fujo, eu brigo, eu me revolto, eu fico com pena de mim mesmo. Muita gente diante da dor se apavora, rechaça e briga com a vida, e briga com o dono da vida, briga com Deus. Muita gente acha que dor é uma coisa terrível, não importa o que aconteça, em que contexto ela venha, não importa as consequências dessa dor, importa fugir, brigar, rechaçar, revoltar, ter pena de nós mesmos. E isso é bom? Isso é saudável? Isso nos ajuda a enfrentar as dores? Certamente que não. Também somos influenciados por esse meio social, esse meio cultural. E o meio cultural hoje, através das guerras políticas, então por nossas lideranças que tão mal interpretam esse momento como uma oportunidade de fazer palanque eleitoral, só pensando no seu processo eleitoral, nas suas eleições ou reeleições. Influenciados também pela mídia, que às vezes se deixa levar por uma lógica interesseira também, pela busca da audiência, em nome da qual dramatiza-se excessivamente, loucamente, as dores que já são tão intensas. Todos os dias nós somos bombardeados por placares tenebrosos, placares de morte e de contaminação. Do Brasil, da sua cidade, da sua região, do mundo. Placares que só aumentam, só pioram. Ninguém dá placar dos curados. Ninguém fala das escapatórias, das curas. Poucas notícias das curas, mas não há gráficos, não há estatística, não há prioridade para esse ponto. E acredita-se, dá-se muito crédito para as coisas negativas. E aí, infelizmente, no nosso estágio, no nosso momento, na nossa circunstância, há muitas notícias negativas. E isso faz, vamos dizer assim, o milagre da multiplicação das trevas. Enquanto que precisávamos fazer o milagre da multiplicação da solidariedade. Precisamos saber a estatística dos curados, precisamos saber ter mais informações sobre a quantidade de pessoas curadas no mundo, a proporção de pessoas curadas, porque na pior das situações, mais de 80% das populações são curadas. E isso está muito subestimado, porque nenhum país consegue testar tanto quanto deveria, e aí a proporção de infectados perante os mortos, ela é muito favorável aos mortos, quando na verdade há muito mais pessoas infectadas que não vão para as estatísticas por não terem sido testadas. Então, tudo isso favorece a sombra. Todo meio externo favorece a sombra. Se a gente já tem também essa maneira de dramatizar, de aumentar a mídia, o meio, a má política, tudo isso vai ser gasolina no nosso incêndio. Então, nós podemos, através da atitude desses pais imaginários aqui, que estão tão nervosos, tão amedrontados, tão paralisados, à beira de fugir da vacinação,
pensando, discutindo se sai correndo do posto de vacinação, que é o que nós mais gostaríamos de fazer hoje. Não é por isso que nós oramos? Não é por isso que nós oramos? O que nós pedimos nas nossas orações, senão o fim da pandemia, que acabe o afastamento, o isolamento, que acabe o afastamento social, que tudo seja passado num passe de mágica? Não é isso que a gente vê? Que a gente pede? E o outro casal? O que nós podemos pensar desse outro casal? Desse outro casal que, tranquilo, calmo, confiante, aguarda a vacinação do filho, certo, apoiado na ciência, que a vacina é o que hoje a nossa sociedade produz de melhor para as crianças. O porquê esses pais têm essa atitude? Porque eles sabem que há aparentes males que vêm para bem, não é isso? As situações para uma criança, para pais nervosos, para pais desconfiados, para pais dramatizados, é de que toda dor deve ser afastada. Mas pais confiantes, pais respaldados, informados, respaldados na ciência, informados, sabem que há sim dores necessárias, que precisam ser encaradas à luz do futuro, à luz do contexto, que colocam o momento dentro de um contexto e dentro de uma perspectiva maior. E aí as dores ficam pequenas. Não é muito forte isso para a gente? Não ajuda a gente a pensar o que eu preciso fazer para bem enfrentar as minhas dores? Isso é bem parecido com a questão do ponto de vista. Porque quando a gente tem um ponto de vista muito grudado numa situação, por exemplo, se você aproxima muito a câmera de um inseto, ele vira um monstro gigante. Se ele fica a uma certa distância, ele fica pequenininho. Se ele é mostrado de uma altura maior, ele fica praticamente invisível. Não, essa imagem nos fala muito da importância do ponto de vista. Com que ponto de vista nós temos enxergado essa dor do coronavírus? Com que ponto de vista nós podemos e devemos enxergar todas as dores das nossas vidas? Não é interessante isso? Pensar a respeito disso é o convite, é essa imagem que a gente trouxe aqui, porque a gente achou que seria muito útil a gente pensar nisso, a partir com a inspiração desse tema, motivos de resignação. Aliás, resignação é uma palavra que precisa também ser refletida. Resignação tem a mesma origem, a mesma etimologia da palavra significado. Resignação quer dizer ressignificar. A coisa mais urgente é a gente pegar esses significados que são passados para a gente, que coronavírus é uma guerra política, é uma guerra ideológica, é um drama, é uma ameaça, é um filme de suspense que só pensa na próxima vítima, quem será a próxima vítima. Pensar nesse ressignar, ressignificar à luz de um contexto maior e à luz de uma perspectiva é uma tarefa fundamental. Como fazer isso? No trecho de hoje do Evangelho, um dos trechos, lá no item 13, os amigos espirituais, na verdade, Allan Kardec, sintetizando as mensagens de amigos espirituais, fala pra gente a seguinte mensagem: o homem pode abrandar
ou aumentar a amargura das suas provas. Olha que coisa linda! O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Olha que frase maravilhosa! Isso merece uma cópia para a gente colar em todos os lugares, não é? Aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a toda a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, sem aquele aumento da dramatização e das guerras e das disputas. Ele vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade. E se diz para si mesmo que esse momento penoso passará bem depressa. Olha só essa frase. Dizer para si mesmo que esse momento bem penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, que não olha senão o momento imediato, a dor, lhe parece interminável. A dor sobre ele pesa com todo o seu peso. É de comemorar um trecho desse, não é? Eu convido vocês a pegarem o seu exemplar, o seu evangelho e ler esse trecho. A importância do nosso ponto de vista para tudo que a gente tem passado. Que só essa mudança de ponto de vista para um ponto de vista maior, mais lógico, mais confiante, pode colocar as coisas nos seus devidos lugares. Dar a tudo que a gente está vivendo o tamanho exato. Não pintar de cor-de-rosa, mas o tamanho exato que eles têm, nem pintar de negro. A certeza de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E essa certeza vinda pelo entendimento da ação de Deus nas nossas vidas através das dores, é urgente para todos nós. Busquemos essa largueza de ponto de vista. Isso é extremamente importante. Nós podemos nos ver como a criança, as crianças daquele nosso posto de saúde, daquela nossa unidade de saúde imaginária da nossa história daqui. Como nós nos sentiríamos diante daqueles pais à beira de um ataque de nervos, prontos para desistir, que só pedissem o afastamento das dores? Por que é importante nos colocarmos nessa situação? Porque nós somos deuses. Nós somos diretores dos nossos filhinhos, ou seja, de cada uma das bilhões de células que compõem nossos corpos. Nós somos os deuses que as comandam. O nosso otimismo ou pessimismo, a nossa esperança ou desesperança, refletem diretamente nas nossas células. E é assim que a nossa mente, a depressão nas nossas mentes, a tristeza na nossa mente, o pessimismo na nossa mente vai levar a uma depressão no nosso sistema imunológico, vai abrir os nossos corpos, vai quebrar a nossa imunidade. Da mesma forma, é claro,
que a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa certeza de que tudo que vem para bem vai passar uma mensagem, uma energia de vigor, de força, favorecendo a nossa imunização. Isso não é espiritismo, isso não é fantasia, isso é ciência. Estude, vá na internet, busque referências que você vai ver a importância do estado mental da pessoa para a força ou fraqueza do seu sistema imunológico. É ciência. Busquem isso. Muito importante. Então nós somos essa criança que está lá no posto de saúde. Só um momentinho que a bateria aqui está quase acabando. Nós somos essa criança e sofreremos com pais perturbados, nervosos, mas precisamos saber que acima deles nós temos um pai e uma mãe generosos, amorosos. O nosso Pai do céu e a nossa Mãe do céu estão conosco, com toda a humanidade, nesse momento. Não tenhamos dúvida. Agora nós podemos imaginar nós no colo do nosso Pai do céu, da nossa Mãe do céu, e eles com a maior serenidade do mundo, acolhendo os nossos receios, as nossas dúvidas, e o Pai falando assim: os males são só aparentes. Todos os aparentes males são necessários. Todo escândalo é necessário, como disse Jesus. A nossa mãe, como Maria disse para Chico Xavier e dizia para todos os assistidos nos arredores de Éfeso, como relatado no livro Maria de Nazaré, de autoria espiritual de Miramês, do espírito Miramês. Maria, a nossa mãe, imaginária na nossa história, mas a nossa mãe real, ao lado do nosso pai real, nos diz de novo: isso também passa. Isso, essa dor que nós estamos sofrendo, meu filhinho, é nada perante o benefício que ela pode lhe proporcionar se você vivê-la bem, se você assimilar bem essa situação. O pai da terra e a boa mãe da terra falariam: a vacina é para o seu bem. A vacina é uma dor que se sofre agora, mas que nos fortalece para que outras dores sejam suavizadas, amenizadas. Ouçamos o nosso Pai, fazendo com que a nossa crença na sombra se esvazie perante uma confiança na luz. Ouçamos a nossa mãe, para que essa nossa dramatização, essa nossa lente de aumento, que piora tudo o que a gente padece, seja minimizada à luz da eternidade, porque ela, essa dor, também passa. No colo do papai e da mamãe, que a gente consiga se reequilibrar, confiar e estudar essas passagens todas. Nós precisamos nos fortalecer agora. Há diversas mensagens espirituais dizendo que essa não é a última dor da transição planetária. O próprio Jesus, no sermão profético, previu várias dores. Mas todas as mensagens que nós temos visto e toda a nossa lógica diz que quem viver bem
o momento da vacinação, vai viver muito bem o momento da doença. E tenhamos a certeza, nosso pai, a nossa mãe, nos estão conduzindo para uma vacina. Não há por que dramatizar, aumentar, nos contaminar com esse incêndio geral. Essa vacina nos levará à força, mas apenas se vivida essa situação em confiança, em estudo, em autoconhecimento e em autotransformação. Graças a Deus. Não é isso? O que vocês acharam? Não é fundamental a gente rever a maneira com que a gente ora, pelo que a gente ora, a maneira com que atitude a gente ora, com que atitude a gente vive essa situação? Absolutamente urgente. Vamos lá? Vamos ver o que os colegas, os amigos, os colegas de estudo estão pensando a respeito dessas coisas, desses temas? Ah, que pena. Não estou tendo acesso aqui às mensagens, às colocações das pessoas. Mas depois, então, no Face, a gente vai acolhendo todas as mensagens, todas as colocações, e depois nós vamos conversando um por um. E as pessoas do YouTube também façam as suas colocações e a gente também pode ir conversando dentro dos nossos limites. Tá bom assim? Muito bom. Então que a gente, nesse momento, busque dentro da nossa limitação a oração que melhor simboliza, inspirada naquela oração do início que pede coragem, paciência e sabedoria, que a gente agora, ao invés de pedir, como tantos de nós têm pedido, o afastamento das dores, o não contágio, o fim da pandemia, que a gente consiga mudar o nosso pensamento, que hoje é da terra como penitenciária, porque dentro de uma penitenciária o preso só consegue pensar em não estar lá, na liberdade, na supressão da penitenciária, da cadeia, da pena. Que nós hoje possamos pensar na terra como uma escola ou um hospital. Porque ninguém, estando no meio de um tratamento, vai pedir para o médico para sair, sabendo que as suas dores vão voltar. Não, a terra não é uma penitenciária. A terra é um hospital. E cabe-nos confiar no médico que é perfeito e assimilar o tratamento que é o exato, o mais adequado para cada um de nós. Então, meu Pai, então Jesus, então amigos e mensageiros de Jesus, que como em nenhum outro momento da história recente estão na Terra para nos assistir, para acolher os desencarnantes, para tratar daqueles hospitalizados nas UTIs, nas enfermarias, para tratar com ainda mais zelo daqueles que estão adoecendo em casa, longe dos recursos de saúde, para ajudar todos os doentes, com vírus ou sem vírus, que hoje padecem, se perturbam, se incendeiam no incêndio geral. Que nós nos integremos a essa grande família planetária, a essa grande família de amor, que nos traz essa vacina, que nos traz esse remédio, que tudo e tanto faz e tudo e tanto fará para o nosso fortalecimento, e que só precisa da nossa parte que nós tenhamos lucidez,
não para pedir o afastamento dos remédios, não para cuspir as drágeas, não para negar os Maurício não está entrando na live, está todo mundo esperando. Médicos e terminar essa fase. Muito grato e até a próxima vez. Muito obrigado. Tá todo mundo esperando a live que não começou, que não passou. Eu comecei aqui. Mas não foi. Estão perguntando se você tá bem, vai ter live hoje. O pessoal tá me mandando mensagem de WhatsApp. É que eu tava gravando, né? Então por isso que eu continuei. Mas não tá no... Não entrou no Que negócio. pena. Porque aqui tá o... O que faltou aqui? Não sei. Sei, você fez alguma coisa que não Usar entrou. a câmera? Não tem nem eu terminar. Começando aqui, não tem nem eu terminar. Ó, tudo bem, pois entramos na página dele e nada. O pessoal está aguardando. Onde está passando? Que pena. Eu não sei o que fazer com isso. Como é que tá a internet? Acabou inteirinho. Que pena. Não dá pra você colocar o vídeo que você gravou? Eu não sei. Só fica assim, ó. Tá na tua página mesmo? Tá. Que você sempre usa? Sim. E aparece aqui. Agora. E o pior é que deve estar continuando aqui. Eu vou fechar, porque tá com vermelhinho aqui, ó. Por isso que você não tava vendo as pessoas perguntar nada, porque não tava no... Que pena. Faz outro. Putz. Agora eu tô aí. Agora tá filmando isso. Não, está. Iniciar transmissão livre. Eu vejo aqui se vai entrar. Olá, amigos. Tivemos problemas aí, eu não sei, o operador aqui teve algum problema com a sua com a transmissão. Espero que agora a gente consiga então aproveitar o nosso momento. Nós pensamos nesse momento, nesse tema sobre a oração e sobre a atitude, porque... Não. Tem certeza? Vou perguntar pra Deise. Agora estava apontando como sim. Tá, então para e começa a perguntar pra Deise me sinalizar. Tá aparecendo. Ai. Tá aparecendo. Agora eu parei, né? Sim, mas não tava, Maurício. Ai, saco. Vou avisar pra ela. Vai começar novamente. Avisa se estiver aparecendo. Putz, agora vai ter que falar pra mãe que nós não vamos mais, né? Eu vou falar, né? Olá, amigos. Estamos tendo problema hoje com a transmissão. Por favor, aponta pra gente
se estiver passando agora, tá bom? Hoje nós viemos falar sobre a oração e sobre a nossa atitude durante essa crise, durante a pandemia, porque entre as diversas mensagens, tem sido luminosas as mensagens. Ontem a gente assistiu o De Luca numa live maravilhosa, hoje assistimos o Geraldinho Lemos num serviço estupendo que ele fez pra gente, que a gente postou lá na nossa página. Convido vocês a conhecer. Deixa eu ver aqui, acho que agora está saindo. Os amigos estão apontando. Ainda bem, aprendemos agora. E era fundamental a gente pensar sobre a nossa atitude nessa situação, porque numa das mensagens que os amigos espirituais passaram para a gente, foi perguntado, está lá na internet, no YouTube, foi perguntado se a humanidade não estaria passando bem por esse momento, já que tanta oração estava se fazendo, nunca se fez tanta oração. E realmente o amigo espiritual, um preto velho, Pai Joaquim, se não me engano, ele diz assim: realmente nós nunca recebemos tanta oração no mundo espiritual. Mas como as pessoas estão contaminando a sua oração com uma atitude de medo, de disputa, de raiva, o medo, o ódio pelas questões partidárias está anulando o bem que a oração trouxe. Então, daí surgiu essa nossa necessidade de, à luz do Evangelho, nós discutirmos a nossa atitude, esse medo, esse ódio que está boicotando a luz das nossas orações. Não tem tema mais importante que esse, não é verdade? Então, vamos lá? Hoje nós vamos estudar à luz do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os itens 12 e 13, que tem por título Motivos de Resignação. Para começar, para esse nosso estudo frutificar, para nós daqui falarmos o que precisa ser falado, vocês daí poderem ouvir o que precisa ser ouvido, a gente começa com uma oração que vai ajudar a nortear todo esse nosso tema, que estuda a oração, que estuda a nossa atitude, as nossas dúvidas, o nosso medo, o nosso ódio nesse momento. A oração diz assim: Deus me dai coragem de mudar o que só eu posso mudar. Que cá entre nós é a nossa atitude, é exatamente a nossa postura perante a vida, perante a dor. Dai-me a paciência para aceitar o que eu não posso mudar, que é a atitude, a posição dos outros, sobre os quais nós não temos nenhuma possibilidade de alterar o ponto de vista e a atitude dos outros. E dai a sabedoria de estabelecer a diferença entre o que eu posso e o que eu não posso mudar. Essa oração nos ajuda muito a pensar sobre o que pedir nas nossas orações, sobre o que pensar e repensar nas nossas atitudes. Porque é urgente que a gente consiga repensar a nossa atitude. É urgente que a gente consiga refazer, reolhar, ressintonizar a nossa postura nesse momento. Mas como é que a gente pode fazer isso, já que é tão difícil a gente agir e se ver? Apesar de ser essa receita maravilhosa de Jesus, quando ele diz orai e vigiai, é para nós nos vigiarmos, nos observarmos ao mesmo tempo que vivemos, para poder aprender com esses erros, com essas nossas dificuldades.
mas auxiliando-nos nessa dificuldade de rever as nossas posturas, nós vamos propor para vocês a seguinte história. Entre várias famílias, numa unidade de saúde, duas famílias chamam a atenção de um observador. No caso, nós que estamos estudando e observando a atitude das pessoas perante a dor. A primeira família mostra-se muito nervosa, apreensiva, discutindo, à beira de desistir, de sair correndo dali. Apesar de ter uma criança na mesma idade da segunda criança, ela tem uma atitude muito diferente, porque a segunda família se mostra calma, confiante, sorridente mesmo naquela situação. Por que essa diferença de posturas? O que essa diferença de posturas pode nos ensinar para nós mesmos a levarmos com mais serenidade, com mais produtividade esse momento que a gente vive? Ah, ela está falando que parou a transmissão. Nós podemos pensar essa atitude, podemos pensar esse momento como especulando, estudando por que as famílias têm posições tão diferentes. A primeira família pode, por exemplo, ter uma postura perante a dor que, sabendo que o seu filho está próximo de levar uma agulhada, que ela cabe a eles, pais, evitar toda e qualquer dor do seu filho. Não interessa o contexto, não interessa a perspectiva. Será que esse é o papel dos pais perante os filhos? Será que esse é o papel nosso perante as dores da vida? Fugir de qualquer situação? Essa é uma primeira questão que a gente traz aqui. Mas essa família, tão apreensiva perante a vacinação do filho, à beira de fugir da sala de espera do posto de saúde, ela também pode ter se deixado levar por falsas informações que hoje povoam a internet, povoam as relações das pessoas, de desconfiança do poder público, de desconfiança em relação à ciência, de desconfiança em relação ao sistema de saúde, à medicina. E essa atitude de desconfiança, somada à postura de fuga das dores, certamente está por trás de todo aquele que se apavora com as dificuldades, com aquele que foge das dores. Será que isso tem a ver conosco? É uma conversa, é uma discussão que a gente traz aqui hoje. Vamos ver se as pessoas estão conseguindo ver o que a gente traz. Então vamos continuar. Esse segundo grupo de famílias, esse segundo pai e mãe com filhos, que tem uma atitude muito diferente do primeiro grupo, ao contrário do primeiro grupo, ele pode ter uma visão mais ampla, pode contextualizar a vacina, que é sim uma dor, mas que perante o momento, perante as informações, naquele instante é o que de melhor o mundo pode oferecer para o seu filho. E à luz do futuro, é o que melhor pais podem fazer para os seus filhos para que eles se fortaleçam. Esses, segundo os pais, podem ter uma atitude de aceitar a dor, de confiar na medicina, que muito nos ajudem a pensar sobre a nossa atitude. Nós estaremos aprendendo a aceitar a dor? Nós teríamos aprendido a confiar em Deus como esses pais confiam na ciência dos homens? Esses são questões, são pontos de vista
Porque na verdade o ponto de vista que a gente vive é fundamental para a gente ressignificar. Esse trecho do Evangelho, que a gente já contou, tem como título Motivos de Resignação. Resignação, na origem da palavra, ela tem a mesma origem de significado. Resignar quer dizer também ressignificar. Ressignificar é fundamental para todos nós, que somos bombardeados por posições do meio que dramatizam, como a mídia tem feito, infelizmente, a dramatização da sombra, o aumento da sombra, com placares de quantos contaminados há na cidade, no país, no mundo, de quantos mortos nós temos visto. Parece aquela novela A Próxima Vítima. Quem será a próxima vítima? Fazendo com que aumente ainda mais a dúvida, a descrença, o medo, o pânico em todos nós. Por outro lado, os nossos líderes que têm feito da doença, da pandemia, palanques eleitorais, levando os mais desavisados de nós a disputarmos junto com eles nas redes sociais, nas conversas, nas famílias. Tudo isso tem feito a gente aumentar ainda a nossa desarmonia, de uma forma que mesmo aqueles que não estão contaminados com o vírus do corona, estão contaminados com o vírus do ódio, da dúvida, do pânico. Qual vírus será pior? Difícil de imaginar, não é mesmo? Ressignificar, resignar, quer dizer tomar a dor que está aí e buscar um ponto de vista mais alto. Porque de um ponto de vista colado à realidade, você imagine uma câmera colada a um inseto, dando um close total no inseto, transforma um inseto num monstro. Se a câmera se afasta um pouco, o inseto ganha um tamanho real. Se a câmera se eleva para um ponto de vista maior, o inseto se torna invisível. Isso quer dizer o quê? O tamanho da nossa dificuldade depende do nosso ponto de vista. Que, aliás, é o que o Evangelho nos traz hoje. Lá no item 13 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, o item 13 nos fala assim: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Só essa frase já vale uma reflexão profunda do ponto de vista de todos nós. Ela sintetiza muito do que nós temos falado até agora. Eu vou repetir. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Na sequência, em outro trecho, ainda nesse item 13, ele vai falar assim: aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, ponto de vista, abarca de um só golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, como o nosso inseto. Compreende-lhe a brevidade perante a eternidade. E se diz a si mesmo que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e encoraja.
E ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, aquela câmera que aumenta, que torna um monstro o inseto por estar colado nele. Aquele que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável, como um inseto parece monstruoso. E a dor pesa sobre ele como com todo o seu peso. Quantos de nós estamos esmagados pelo peso dessa pandemia? Parece que é por ela, parece que é pelas situações todas, parece que é por tudo que estamos vivendo o fim do mundo. Mas não estamos. O peso dos nossos problemas é dado pela maneira como a gente enxerga a vida. Essa passagem é maravilhosa para todos nós. Nós precisamos olhar a vida de outra maneira. A maneira predominante que nós enxergamos a vida na Terra é que a Terra seria uma penitenciária, que nós estaríamos nela cumprindo punições. Diante desse ponto de vista, a nossa oração fica como? Com essa atitude de culpa, de punição, de detentos numa penitenciária, a nossa oração pediria o quê? O que pede um detento? Que sejam abreviadas as penas, que ele seja colocado em liberdade, que ele saia o quanto antes da cadeia. É ou não é? Que outra maneira, que outra atitude, que outro ponto de vista a gente pode buscar para olhar diferentemente as dores? Se a Terra, ao invés de uma penitenciária, for um hospital, que sentido faz em o doente largar o tratamento em meio aos procedimentos, sem ter tomado as doses necessárias dos remédios, sem ter realizado os procedimentos indicados pelo médico maravilhoso? Nenhum. Apesar do hospital ser um ambiente indesejável, tenso, difícil, ele ficará sabendo que é necessário passar por aquilo para ele ficar bem. É isso que a gente fala quando contextualiza a dor e quando coloca a dor na perspectiva. É aquele ponto de vista mais alto que torna a dor muito mais assimilável, quase invisível. Essa é a nossa grande necessidade. Essa é nosso maravilhoso ganho a ser buscado nesse momento. Somos nós, amigos, eu e você, que estamos lá na unidade de saúde. Nós somos a criancinha. E estamos no colo do papai e da mamãe. Nós temos sim, ouvimos sim, vozes que tentam nos apavorar, que tentam instilar a dúvida, o ódio. Mas nosso pai e a nossa mãe nos mantêm no colo. E o que fala o nosso pai para nós? Jesus disse: o escândalo é necessário. O que Deus nos fala através de Jesus, através dessa passagem? Que as dores são para o nosso bem, que as dores são necessárias. Que tudo que a gente passa, as agulhadas de agora, vão nos fazer enfrentar muito bem dores que poderiam ser terríveis para nós mesmos no futuro. Ouçamos o nosso Pai. E o que fala a nossa mãe? Nossa mãe vem falar o mesmo que Maria falava para os atendidos nos arredores de Éfeso, como relata o espírito Miramês no livro Maria de Nazaré. O mesmo que Chico Xavier ouviu de Maria numa crise terrível por que passava. Nossa mamãe está dizendo no nosso ouvido, acolhendo
com seu manto, com seu colo caloroso, para essa criança que chora, que se desespera, isso também passa. Isso também passa. O pai falando que as dores têm uma finalidade maior, que ninguém é vítima de nada, que tudo é tratamento no hospital perfeito de Deus. A mãe falando que as dores de agora são breves passagens, breves dificuldades que vão amenizar dificuldades muito maiores no futuro, precisam ser ouvidos. Papai e mamãe precisam ser ouvidos para essa criança acalmar. Porque sim, a dor de agora é uma vacina. Sim, os espíritos todos têm falado para nós que depois dessa onda de coronavírus pode vir uma segunda, pode vir outras dificuldades, mas que como a criança vacinada, quando a dor vier, ela vem atenuada, ela vem amenizada para aquela criança que foi vacinada. Opa! Então o que nós, crianças, precisamos para ser vacinados das dores nessa epidemia do coronavírus? Em primeiro lugar, precisamos enxergar que essa pandemia é uma campanha de vacinação. Não passa disso. Em segundo lugar, nós precisamos entender que esse vírus veio para nos fortalecer perante outras situações que virão. E que bem vivida, bem tomada essa vacina, as dores, as doenças depois vão vir muito amenizadas. Ou algumas delas nem vir. É para isso que servem as vacinas. Ouçamos as mensagens do alto e a nossa atitude vai modificar. Ouçamos nosso Pai do céu, nossa Mãe do céu, nos acolhendo no nosso desespero, na nossa dúvida, no nosso ódio, e as nossas orações vão ser muito mais eficazes. Ao invés de pedir, como temos pedido até agora, a supressão das dores, o fim da pandemia, a ausência total do vírus, peçamos a boa vontade, a lucidez, a coragem e a paciência para bem enfrentarmos, para criarmos anticorpos e sairmos dessa fortalecidos para todos os outros desafios da transição planetária que ainda virão. Que assim seja para todos nós, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos conterrâneos, para toda a humanidade da Terra. Graças a Deus. Vamos ver as questões que as pessoas podem ter trazido para nós? Vamos lá. Sandra Mandira, Márcida, Miriam Moreno, Jacira, Maria Amélia, Roberta Emi, Rosmari Lima, Paula Fernandes. A Paula nos diz assim: eu no começo entrei em pânico, mas como somos mutantes, já me sinto mais tranquila, confiante. Sem dúvida, só a criança mais tranquila e confiante vai receber a vacina. E vai sair mais forte. Margarete Machado, Isabel Santos, Sérgio Marquezine, Pati, Gisele Macedo, Vera Lúcia Gonçalves, Adelaide Ferreira, nossa amiga. Estamos conseguindo, né? Depois de tantas indas e vindas, estamos aqui estudando. Felipe Montagnoli, nosso amigo do Semente de Luz. Roberta Emi. Terezinha nos diz assim:
que essa quarentena seja muito breve. A brevidade, o tempo que será necessário depende da nossa atitude. Tudo basicamente é a nossa atitude. Somente uma criança confiante e calma pode ser vacinada, e somente uma criança vacinada vai ter amenizado as suas dores. Se não se consegue a vacina num primeiro momento pelo nervoso da criança que recebeu o nervosismo dos próprios pais, ela precisará ainda voltar no posto de saúde algumas vezes. Será que nós precisamos voltar a outros sofrimentos ainda mais intensos outras vezes? Só a nossa atitude vai dizer, não é? Ana Isabel Gomes Marques, Valesca Silva de Oliveira, deixa eu ver quem mais. Sonica Lima, está longe, mas se sente presente. Essa maravilha dos meios de comunicação, né, Sonica? Maria Lúcia Moraes, Maria Cláudia, Elizabeth Gato, nossa colega de Prefeitura de Santos por muito